Olha, nós já vamos receber aqui no Jornal do Piauí, aqui no nosso estúdio, o perito-geral do estado do Piauí, médico Antônio Nunes. Ele vem nos falar dos 2 últimos laudos, os mais recentes, divulgados pela Polícia Técnico-Científica do Estado, a respeito dessa investigação. Um desses laudos traz o resultado obtido a partir da análise no alimento que foi apreendido lá pelos peritos, o alimento que teria sido consumido pela família, antes que todos pudessem ali passar mal. E o outro laudo é o do exame feito em Igno Davi, uma das vítimas fatais. Doutor Antônio Nunes, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, como vai? Seja bem-vindo novamente aqui ao Jornal do Piauí. Como sempre, a grande satisfação estar aqui. Vamos então colocar aqui na tela, doutor Antônio Nunes, aqui ao fundo, na tela 1 do Jornal do Piauí, nós vamos trazer a imagem do laudo e eu gostaria que o senhor, na sequência, comentasse para nós. Aqui nós temos um laudo de exame pericial, toxicologia forense, analisando aí como material, aqui está a descrição, uma panela com resquícios de alimento e pequenos grânulos de cor cinza azulada, além de itens alimentícios de uma cesta básica. Coloca, por favor, a conclusão desse laudo. O que é que diz em relação ao quesito 1? Quais substâncias de interesse toxicológico foram encontradas no material periciado? E a resposta é terbufós. Terbufós, doutor Nunes, é o pesticida, uma substância que também é encontrada em veneno para rato. Isso, é um pesticida usado como agrotóxico para matar pragas em geral. Inclusive esses, né? Baratas, ratos, enfim, qualquer coisa. Aqui no item 2, no quesito 2, tem uma descrição do que é o terbufós, né? E no quesito 3, o que foi questionado é no material encaminhado a presença de substâncias da classe dos pesticidas e a resposta foi sim. Agora me coloca, por gentileza, a imagem da panela que foi analisada pela perícia. E agora eu quero a ajuda do Dr. Nunes aqui para nos explicar o que nós temos destacado em vermelho nessas fotos aqui em maior resolução e aproximação. E essa aqui, Dr. Nunes, seria o fundo da panela. O que constava nesse recipiente e o que são esses itens circulados em vermelho? Na verdade, são os grânulos de terbufós, né? Esse aí é que é justamente o veneno. Aqui são os fragmentos de veneno. Isso, circulados, né? Se você pegar as fotos do arroz que foi periciado, que deu terbufós, né? Ele também vai ter esses círculos com esse tipo de grânulo. Então, aqui seria a parede, a lateral da panela, correto? Correto. E na parede, na panela, foram encontrados aqui os vestígios. Isso, exatamente. E lá no fundo também. Na panela e na comida que foi servida. Então isso aqui, nós temos aqui a amostra e a imagem da panela onde o arroz foi requentado, onde ele estava, e no próprio alimento também a polícia encontrou. Isso, porque a gente encontrou naqueles alimentos que foram retirados de lá, né? E além de ser encontrado no estômago de todos que foram examinados até agora. Há de se falar, doutor Nunes, e é possível falar da quantidade que foi utilizada aí? Não dá para dizer, né, assim, porque é individual, um come mais, outro come menos, mas, né, é uma quantidade razoável, né, e isso aí não precisa muita quantidade para passar mal. Fica também, doutor Nunes, estabelecido já que esse terbufós, ele não foi usado no primeiro momento quando o arroz foi preparado? É aquela história, tá? No primeira noite, que foi dia 31, né, todos comeram, segundo consta dos depoimentos, né? No entanto, ninguém teve nenhum problema. E esse, a gente conhece os sintomas e sinais. Todos se comeram no dia seguinte, tiveram isso, dispneia, falta de ar, né, salivação, problemas cerebrais, desorientação, convulsão, né, dores abdominais, diarreia. Então, assim, todos tiveram essas coisas. Às vezes um pouco mais de um pouco mais, né, mas todos tiveram isso, né? Então, isso quer dizer o quê? Que foi naquele momento que a gente teve os sintomas que são compatíveis com a ingestão do terbufós. Na véspera, não. O que de mais relevante esse laudo traz, doutor Nunes? Na verdade, a gente também tem, né, a questão do teste da cesta básica. Porque a gente já tinha testado as manjubinhas e deu negativo.
mas também foi doado cesta básica com alguns itens alimentícios. Deixa eu contextualizar para quem está nos assistindo e não acompanhou esse caso do início. Essa família começou a passar mal, 9 pessoas ao todo, né, na tarde do dia 1º de janeiro deste ano, após fazerem ali o que seria a primeira refeição do ano, né, o primeiro almoço. Começou todo mundo a passar mal, né, a apresentar os sintomas. E aí descobriu-se depois que a família teria se alimentado de arroz, né, inclusive está aqui as imagens no nosso telão, né? Esse arroz aqui é uma parte do que foi apreendido também para exame, mas que a família também teria recebido antes uma cesta básica a título de doação e algumas porções de um peixe da espécie manjubinha. A polícia recolheu todo esse material e submeteu a exame, né? Inclusive, houve uma grande preocupação e foram ouvidas as pessoas que fizeram a doação da cesta. Todas as outras da comunidade que receberam a doação, nenhuma falou de qualquer tipo de reação, qualquer tipo de doença ou de passar mal, né? Então a polícia também fez o exame nos alimentos da cesta básica. Doutor Nunes, e qual foi a conclusão? Negativo. Negativo. Na cesta básica não tinha nem nas manjubinhas. Tinha na panela e tinha no arroz servido. Você pode ver que tem os pontinhos aí, estão vendo? Dá para ver os pontinhos. Certo? Então, os pontinhos pretos aqui que a gente está vendo aqui no arroz, alguma coisa assim do tipo. Isso. A olho nu já é possível se identificar. Isso, também é no material do estômago. Também. Também se vê isso. Tem até em alguma foto dessas por aí, daquele material, principalmente daquele material dos primeiros laudos. Sim. Tem esses pontos circulados. Agora nós temos outro laudo aqui, doutor Nunes, que é o laudo do exame do pequeno Igno Davi. Né? É mais um laudo pericial produzido pela Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí. Queria que o senhor descrevesse para nós, aqui consta como a análise do conteúdo estomacal da criança. É porque, pela técnica, você tem protocolos para não se perder material e para otimizar os resultados. Sim. Então, o estômago ele é coletado, ele é retirado numa necrópsia, sem se mexer no conteúdo. Se amarra dos dois lados, na descida, quando vem aqui do esôfago, e na saída. Se amarra e se retira como um todo. Tá? Por quê? Porque a gente faz esse exame tanto na comida como nas paredes. Certo? E aí deu positivo nesse saco de vestígios do Coloca a conclusão, por favor, desse segundo laudo aí. Olha o que vai dizer. Qual a substância de interesse toxicológico encontrada? Resposta, terbufós mais uma vez. Né? Aí tem a descrição do que é o terbufós e também no quesito 3 a confirmação da presença de substância da classe dos pesticidas. Doutor Nunes, a tendência é que nós tenhamos conclusões parecidas nos exames das demais vítimas que ainda estão em produção? Isso, nós estamos fazendo alguns exames ainda, tá? Então estamos fazendo exames agora do sangue de quem ainda está vivo, tá? Os exames, né, também dos cajus, né? Os cajus anteriores, a gente está fazendo também esse exame. Né? O senhor está falando do caso dos 2 filhos da Francisca que morreram no ano passado. Isso, ainda faltam os cajus, né? Esse caju está sendo feito também, de um gato que morreu também, certo? Na mesma época dos cajus, também está sendo feito, do sangue, inclusive, do suspeito, sangue e urina. Do suspeito do Francisco? Isso. Por que há interesse no exame de sangue também e de urina do Francisco, doutor Nunes? Na verdade, a gente saiu coletando de todos que estavam internados, e ele estava internado no primeiro momento. Então, a gente coletou aquela questão de não se perder prova, né? Coletamos assim que estava todo mundo internado, porque com o tempo e o metabolismo do organismo, essa concentração no sangue diminui, certo? Na própria urina diminui também. Né? E então, a gente, preocupado em não perder as provas, a gente coletou de todo mundo logo no primeiro dia. É importante ressaltar isso que o doutor Nunes está nos... Veja, não havia nenhuma suspeita sobre ninguém. Sim. A gente coletou por uma questão de preservar as provas. E agora isso vai ser importante para a polícia, né, para a investigação policial. Nós vamos trazer aqui mais informações daqui a pouquinho da entrevista coletiva que foi concedida pela autoridade policial que conduz esse inquérito, o delegado Abimael, lá na cidade de Parnaíba, dando os detalhes do que levou a polícia a formar a convicção de que o Francisco Pereira, ele de fato
figura entre os principais suspeitos, ou o principal suspeito, neste caso, que levou a polícia a pedir a prisão temporária dele. E há uma informação de que o Francisco, naquela noite, ele estava com a família, também no dia que foi consumida a refeição, mas que ele não teria comido na mesma quantidade que as demais vítimas. Que ele chegou a ser internado no EDA também, mas que só teria passado mal 4 horas depois da ingestão do alimento, enquanto as outras pessoas que comeram 1 hora depois já começaram a manifestar os mesmos sintomas. Doutor Nunes, é possível que em comendo em menor quantidade realmente possa ter sido um efeito retardado desse veneno no organismo do suspeito pela experiência do senhor? Não, os sinais e sintomas são imediatos. Em 1 hora da comida, mais ou menos, você pode ter 1 hora e 10, 50 minutos, pode ter alguma variação assim, né? Mas comeu, mais ou menos em 1 hora, todo mundo tem sinal e sintoma. Em menor ou menor gravidade, mas todos têm ao mesmo tempo. Olha só, né? Então é uma informação importante para a polícia, porque o fato dele ter passado mal muito distante das outras vítimas é algo que traz uma informação importante para a polícia. Ele realmente ingeriu o alimento como as outras pessoas ou ele simulou? Né? A gente vai em busca também da resposta com a polícia a respeito deste aspecto específico. Agora, doutor Nunes, o senhor me trouxe aqui também uma informação nova e importante. A polícia técnico-científica, segue examinando o material ainda do caso dos 2 filhos da Francisca que morreram em agosto do ano passado. Isso, porque a gente fez primeiro o exame, né, dos 2 cadáveres, né, que eram mais urgentes, e a gente tem outros exames urgentes ao mesmo tempo, tem muita coisa. A gente tem muito exame toxicológico para fazer, a gente foi fazer outros e deixou os cajus para um pouco depois. Estamos fazendo os cajus agora e também de um gato que morreu também. O que tem a ver esse gato com essa história, doutor Nunes? Esse gato, em que contexto ele estava, segundo se tem? Ele morreu no mesmo dia, no mesmo local lá, então ninguém sabe assim, como esse gato chegou a morrer. O fato é que foi apresentado também como uma prova importante, né? Foi coletado lá esse gato na hora e a gente vai fazer o exame dele. Depois você vai ver qual é a importância disso para a Polícia Judiciária. Esse animal, ele teria morrido no mesmo período dos 2 meninos que morreram no ano passado? No mesmo dia. No mesmo dia? Isso. E também com sintomas de envenenamento? Segundo o que nos disse quem o viu lá, sim. No contexto da casa também? No contexto da casa também. Por ali, né? O fato é que foi apresentado um gato morto, suspeito de envenenamento também. Doutor Nunes, é possível e é razoável estabelecer uma relação agora entre as mortes que ocorreram no ano passado e o personagem em investigação neste momento? Estou perguntando para o senhor porque no ano passado houve um inquérito onde a mulher apontada como a autora do envenenamento, inclusive, foi presa. É possível estabelecer uma relação? Isso deve ser observado nesse momento? Veja, essa é uma resposta mais para a Polícia Judiciária para o Ministério Público. Para efeito de perícia, a gente não tem crenças. Eu sigo as provas. Então, eu vou examinar o caju disser e o gato. A gente não acredita nem desacredita, a gente só segue as provas. O que diz, doutor Nunes, o exame dos meninos lá atrás foi terbufós também? Sim. Há uma coincidência nesse sentido? Sim. Né? A mesma substância que foi encontrada que matou os 2 é a mesma substância encontrada no organismo do Igno agora e no arroz também. Isso. E deixando claro, a perícia não casa com nenhuma... A gente testa o que for, será. Vai caber, no caso, à polícia como trabalhar esses achados apresentados pela perícia, doutor. Exatamente. A perícia, ela é neutra, imparcial, certo? E não se liga de forma apaixonada a nenhuma tese. Doutor Nunes, o que falta ainda ser examinado? O que se tem ainda? O senhor consegue recordar e trazer tudo do que material falta ser analisado lá? Sangue e urina de quem está vivo ainda, não é? Ainda tem esse gato, tem esses cajus, não é? E é basicamente isso, não tem mais tanta coisa, a gente já fez a maior parte, né? Mas talvez a partir daí possa ter mais algum desdobramento de exame, né?
Por que o senhor fala isso? É porque às vezes pode se precisar dosar uma enzima chamada colinesterase, se assim for necessário, tá? Mas aí a gente vai ver se precisa. Porque quando você descobre a substância direto, você não precisa fazer o teste de enzima. Mas pode ser que se precise. Mas isso aí vai depender da sequência. Certo? Tudo isso vai ser feito aqui no estado do Piauí. Qual é a perspectiva de se concluir e entregar os resultados? Na verdade, como eu disse desde o começo, até o momento a gente está conseguindo fazer tudo aqui e não há perspectiva ainda de que algo seja feito fora. Mas, certo? Se for necessário, será feito sem problema nenhum. O importante é se chegar à verdade real. É como eu sempre digo, a perícia é um órgão imparcial, neutro e que busca a verdade. Seja lá para qual lado for. Alguém pode ter um lado nisso aí, mas a perícia não tem lado. Eu vou trazer novamente para você que está chegando agora, acompanhando o Jornal do Piauí e a TV Cidade Verde. Nós estamos conversando aqui com o perito geral do estado do Piauí, nos trazendo as conclusões de 2 exames feitos no contexto da investigação da morte da família por envenenamento lá em Parnaíba. Dr. Nunes nos trouxe aqui a conclusão da presença de terbufós, né, uma substância tóxica ao organismo humano e que levou à morte 4 pessoas da mesma família, é o que se tem, na panela e também no alimento, no arroz que foi consumido pela família no dia 1º de janeiro. Até agora, o que se tem como saldo em relação a mortes deste ato lá em Parnaíba? Me coloca aqui. Nós tivemos a morte de Francisca Maria da Silva, de 32 anos. Nós tivemos a morte abaixo do irmão dela, Manuel Leandro da Silva, de 18 anos de idade. Esse morreu momentos depois de consumir o alimento. Na sequência, nós tivemos a morte de 2 crianças, Maria Lauane, de 3 anos de idade, que é filha da Francisca. E tivemos também a morte de Igno Davi Silva, de 1 ano e 8 meses, também filho da Francisca. Uma outra menina, do sexo feminino, permanece internada no Hospital de Urgências de Teresina, aqui na capital. Essa criança também é filha de Francisca. Essa mesma Francisca perdeu 2 filhos no ano passado, de 7 e 8 anos de idade. Os 2 também envenenados. Dr. Nunes nos traz uma informação também de que os cajus que teriam sido consumidos pelos meninos em 2024, está aqui a imagem dos 2, é o Ulisses Gabriel da Silva, de 8 anos, e o João Miguel, de 7 anos de idade. Esses 2 morreram em agosto do ano passado. A conclusão da polícia é que eles ingeriram caju com a substância terbufós. Cajus também envenenados. E uma mulher, inclusive vizinha, foi presa por isso na época. O perito geral do estado nos traz a informação agora que parte desse material dos cajus está sob análise, sob exame, né? Ainda vai sair o resultado, e que também a perícia se debruça sobre o exame de um gato, um animal que foi encontrado morto no contexto da residência onde estavam os meninos também, o Ulisses Gabriel, de 8 anos, e o João Miguel, de 7 anos de idade. Esse é o saldo que se tem, né, dessa ação, né, de intoxicação por veneno, né, uma família que foi envenenada, trazendo toda essa consequência. Eu já tenho a Micaela ao vivo, posso trazer a Micaela? Doutor Nunes, peço ao senhor que continue conosco aqui para a gente conferir, por gentileza, a entrevista do delegado Célio Benício, trazendo o posicionamento da polícia. Ele está com a repórter Micaela Ramos a respeito da prisão do Francisco Pereira. É uma prisão temporária. Queria que você perguntasse ao delegado Célio. Micaela, muito boa tarde para você. Quais foram os elementos que levaram a polícia a ter uma convicção de que ele precisava ser preso neste momento? Muito bom dia para você. Bom dia, Tiago, a você, ao doutor Nunes e a quem nos assiste. Foi cumprido o mandado de prisão temporária previsto para durar por pelo menos 30 dias contra o então suspeito Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos.
Além disso, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. E para que a gente possa entender melhor quais indícios levaram este suspeito a ser preso, nós vamos conversar com o delegado Célio Benício, que está aqui ao meu lado, ele que é diretor de Polícia do Interior. Delegado, muito bom dia. Quais indícios a polícia descobriu para que motivassem a prisão deste suspeito? Bom dia. Bom dia. É importante frisar que essa investigação está a cargo da competente equipe da delegacia que investiga os crimes contra a pessoa de Parnaíba, presidido esse inquérito pelo delegado Abimael, tá? Com o apoio da seccional de Parnaíba, no que, na data de hoje, algumas cautelares foram cumpridas, dentre elas a cautelar de prisão temporária da pessoa que recai suspeição acerca da autoria desse fato, tá? E outras cautelares, como busca e apreensões em endereços ligados ao suspeito, tá? É importante frisar que a investigação ela continua, a natureza da prisão que fora cumprida hoje diz isso, uma prisão para cautelar a investigação, até mesmo porque o suspeito, a pessoa por quem recai a suspeição, tem outros endereços, convivia inclusive com uma das vítimas da situação complexa pela qual se apura. Durante o inquérito policial, durante a investigação, variados elementos de informação levaram à sua suspeição, evidências de que ele nutria realmente um ódio profundo por parte das vítimas, bem como várias versões apresentadas por ele durante todo esse tempo, tá? No que a polícia acredita de que, com as demais provas, inclusive técnicas, que virão ao bojo do inquérito policial nos próximos 30 dias, possa esclarecer de todo a situação que realmente chamou a atenção nacionalmente lá em Parnaíba. Delegado, é possível o senhor detalhar para a gente quais foram as constatações feitas pela Polícia Civil no que diz respeito a este ódio, a este desprezo que ele sentia pelas vítimas? Isso foi evidenciado no bojo do inquérito policial, o que motivou, inclusive, levar isso como justificativa ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ressalte-se que é uma cautelar que foi cumprida, que passou pelo aval do Ministério Público e a decisão advinda do Poder Judiciário, tá? Essas evidências, todas elas foram minuciosamente detalhadas e encartadas no bojo de um procedimento, que é o inquérito policial, foram levadas a esses órgãos que entenderam que realmente essas evidências existiam e que essa prisão cautelar em desfavor do senhor Francisco era realmente o caminho, neste momento da investigação, a ser tomado. Fora cumprido, inclusive ele fora ouvido já hoje pelo delegado Abimael, pelo delegado Aislan, equipe de delegados muito competentes lá do nosso litoral, tá? Mais uma nova versão foi apresentada por ele, e isso a gente acredita, inclusive, que também uma análise de todo o que for arrecadado nos cumprimentos de busca e apreensão que foram realizados hoje em concomitância com o cumprimento da prisão do seu Francisco, a gente possa esclarecer de todo essa situação. Foram os depoimentos das testemunhas que indicaram que ele tinha essa relação difícil com as vítimas? Várias inquirições, várias reinquirições, inclusive do próprio suspeito, tá? No que, inclusive, versões apresentadas por ele, claramente, também indicam essa situação. A gente sabe que o Francisco de Assis, o suspeito, ele chegou a ser hospitalizado no dia 1º de janeiro, mas foi liberado logo em seguida. A polícia suspeita que ele tenha tentado simular como se tivesse se alimentado com o arroz envenenado e tentado fingir algum sintoma, delegado? Exatamente. Tudo isso está sendo minuciosamente detalhado e explicado no bojo do inquérito policial. Quais elementos foram apreendidos, quais materiais foram apreendidos durante os cumprimentos dos mandados de buscas? Foram apreendidos aparelhos celulares, um detalhe que cabe à presidência do inquérito policial. A gente, enquanto diretor de polícia do interior, que fornece um apoio logístico à unidade base, à unidade de frente, à unidade do fronte, comandada e capitaneada pelo delegado Abimael,
vai saber precisar que objeto especificamente tenha sido apreendido na diligência que acabaram de acontecer. O fato é que nos foram repassado, enquanto supervisor, coordenador da Delegacia do Interior, que essas cautelares foram cumpridas hoje, objetos foram arrecadados, o sujeito foi preso, tá? E que esses objetos serão minuciosamente analisados, inclusive por, se for o caso, corpo técnico pericial, para que o inquérito seja finalizado no prazo e a sociedade parnaibana do Piauí e do Brasil tenha um esclarecimento acerca do que aconteceu. O senhor sabe quais foram esses objetos que foram apreendidos, delegado? Não, a gente não tem a informação enquanto, eu repito, a gente não preside o inquérito policial. A gente, enquanto diretor de polícia do interior, a gente fornece um apoio, suporte, logística. A diligência acontecera há pouco. Tão logo a diligência fora realizada, o delegado Abimael e o delegado Aislan foram tomar oitiva do suspeito, tá? E os objetos arrecadados estão encartados no inquérito policial, na formalização do auto de apreensão e arrecadação, e esses objetos serão analisados pela equipe de investigação e, se for o caso, pelo corpo técnico pericial. Delegado, a gente agradece muito pela esclarecedora entrevista. Então, Tiago, só para acrescentar a informação, nós obtivemos acesso juntamente com a equipe do delegado Abimael, lá na cidade de Parnaíba, que durante os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão teriam sido apreendidos livros, revistas e filmes com apologia a conteúdo nazista. De acordo com essas informações, esses materiais foram apreendidos dentro de um baú que estava na casa em que o Francisco de Assis residia juntamente com as vítimas e, segundo constam ainda essas informações, este baú estava trancado e nele também haviam alimentos que eram ingeridos tão somente pelo Francisco de Assis, assim como esses livros, filmes e revistas que pertenciam somente a ele, somente ele tinha acesso. As informações dão conta ainda que ele tinha um outro endereço vinculado a ele, que seria de uma casa, uma espécie de kitnet, onde só ele tinha conhecimento e também só ele tinha acesso. Mais cedo aconteceu uma coletiva de imprensa às 10 horas em que a polícia de Parnaíba também deu maiores informações. Aqui nas informações que nós colhemos com o delegado Célio Benício, da Diretoria de Polícia do Interior, são essas as informações, viu, Tiago? Tá certo, Micaela, muito obrigado ao delegado Célio também, atendendo nossa equipe aqui de Teresina, está acompanhando também o trabalho que acontece lá em Parnaíba. Toda a Polícia Civil está mobilizada, apresentando respostas rápidas em relação ao tudo que envolve este caso estarrecedor e que é notícia hoje em todo o Brasil. Não é só no Piauí, é em todo o Brasil. Doutor Nunes, há outros objetos sendo apreendidos, como disse o delegado, a Micaela, nós temos aparelhos eletrônicos, como a perícia está preparada também com um aparato tecnológico para o que for necessário em relação a essas novas apreensões? Sim, a gente sabe que teve os aparelhos eletrônicos, né? A gente pode fazer a extração desses dados e análise de acordo com pontos que sejam de interesse, né? Tanto em Parnaíba como aqui. Parnaíba também a gente tem um perito lá que faz esse tipo de análise, né? Além de Teresina. A gente vai dar prioridade aqui. Além disso, tem o conteúdo, né, do baú, né? Quem tem que olhar se tem alguma coisa de interesse lá, às vezes até que não seja tão visível numa análise mais macro. Às vezes uma análise mais detalhada pode aparecer alguma coisa que seja de interesse pericial. Mas aí isso vai depender da requisição de acordo com o interesse da autoridade policial. Eventualmente, doutor Nunes, se houver algum vestígio de veneno por dentro desse baú, a perícia consegue constatar? Seguramente sim. Na verdade, eu estava pensando nisso. E em outras coisas possíveis. Não afirmando que tem, né? Mas, de repente, a pesquisa vale a pena. Tá certo. Eu quero agradecer ao doutor Antônio Nunes, o perito-geral do Estado do Piauí, pelos esclarecimentos que trouxe aqui ao Jornal do Piauí e à TV Cidade Verde. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Nunes. A gente que agradece a oportunidade de sempre falar em nome da gloriosa Polícia Científica do Estado do Piauí. Obrigado mais uma vez.